Como é que eu passo de uma para outra? Você me avisa que eu passo, tá bom? Ok, tudo bem. Pode ser ser nesse modo, ok. passe. Eu estou escutando. Pode ser Maurício, Ok, passe. E aí eu vou ok. acompanhando e vou passando. It's a pleasure to receive you, my friend. Thank you so much. Yeah, Same for here. your lecture here. Bem, é muito bom receber o professor John Francisco aqui conosco. Conheci o professor John em New Jersey, quando eu estava em pós-doc, por meio do professor Arthur Powell. Ele é uma pessoa que trabalha a longa data com o Arthur, né? Já um artigo do Bolema sobre análise de vídeos já é de longa data, é dele com o professor Arthur, então quem conseguir pegar esse artigo é muito bom ter ele como base para análise de dados, análise de vídeos. Então é um prazer muito grande, nos encontramos novamente em Sydney, né, no ICME, e ele aceitou fazer essa fala para nós. Então agora eu passo a palavra para o professor Alvino, que vai mediar esse fórum, e aí eu me desplugo por enquanto do vídeo e vou ajudar na apresentação aqui do PowerPoint. Muito obrigado, professor John, desde já. Obrigado. Tá, bom, acho que já está gravando, né? Tá, então, boa noite a todos e a todas. Prazer, então, receber o professor John, que o Maurício já apresentou, né? O professor John é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade de Massachusetts, Amherst, nos Estados Unidos, está falando de lá, e trabalha com a teoria da argumentação, com argumentação, e vai nos falar hoje, então, sobre o papel da argumentação no ensino de matemática, perspectivas teóricas, linha de pesquisa e resultado longitudinal. Professor, então, aqui, até para não sobrecarregar muito a transmissão, eu também vou baixar meu vídeo, né? Mas a gente está aqui lhe acompanhando. E a todos que estão assistindo, se quiserem mandar pergunta pelo chat, eu vou estar acompanhando aqui em outra tela, né? Que eu estou ali no outro lado. E depois a gente faz as perguntas para o professor John, assim que... Ou, se for o caso, né? Durante, também podemos entrar com áudio, tá bom? Então, seja bem-vindo. A palavra é sua, então. Muito obrigado. Então, pronto, muito obrigado pela oportunidade. Vou falar hoje de argumentação matemática e perspectivas teóricas, linhas de pesquisa e relações de um estudo longitudinal. Primeiro, apresentar-me quem eu sou mesmo. Maurício pode passar para a próxima slide, né? A próxima, a segunda, para a próxima página. Como é que se diz slide em português? Desculpa. Onde faço a minha apresentação. Pode ser, Maurício? Ok. Meu nome é John Francisco, eu fiz os meus estudos na Rutgers, nos Estados Unidos, como pós-graduação. Sou professor associado na Universidade de Massachusetts, como bem disseram. Aqui talvez ressaltar que eu não sou americano, né? Eu nasci em Moçambique e vim para os Estados Unidos em 1996. De lá para cá, vivo nos Estados Unidos. Falo português, falo inglês e 3 outras línguas, não interessa aqui, talvez não interessa aqui dizer. E devo admitir que eu tenho algumas dificuldades em falar de ciência em português, porque eu fiz todos os meus estudos pós-graduação nos Estados Unidos, onde a língua oficial é inglês, e não tenho tido muitas oportunidades de fazer. Vou a conferências internacionais, a congressos, muitas das vezes tem sido para lugares em que o inglês é a língua oficial. Então, ao aceder fazer esta apresentação aqui, a primeira pergunta que eu até fiz ao Maurício foi se isto ia ser em inglês ou em português. Eu tinha que ser em português, porque eu até gosto, só que pronto, não tenho muita rodagem a falar em português de ciências. Portanto, alguns conceitos eu vou pedir a vossa ajuda para traduzir, se for necessário, mas eu suponho que a maior parte do que eu disser aqui eu posso, de uma ou de outra forma tentar traduzir para português.
Isto já é imagino, para pessoas que vêm do espaço linguístico diferente, quando vão apresentar em conferências em que tem que falar de língua portuguesa, estou a imaginar o desafio que isso traz. E é o que eu estou a sentir agora, tendo que apresentar em português, muito embora o português seja a minha língua, digamos, materna, né? Mas, enfim, vamos a isso. Então, para a próxima slide, eu ia dizer que passa. Se querem saber onde é que fica a Universidade de Massachusetts, UMass, não sei se esse QR Code aí vai funcionar, podem ter uma ideia, que vai vos levar a um vídeo que promove o campus da universidade, para quem alguma vez cá vier. A universidade está no estado de Massachusetts, como bem disseram aqui, e está 2 horas de Boston e 3 horas de Nova York. Então, está aquilo que nós chamamos de a parte ocidental do estado de Massachusetts, perto de Connecticut. Nós estamos em Boston. Temos um campo em Boston, temos outro campo em Lowell, temos um campo perto de Rhode Island, mas este é o campus principal da Universidade de Massachusetts. E esta é a Universidade Estadual de Massachusetts. A universidade, digamos assim. É aqui onde está também a Escola de Educação da universidade, onde eu trabalho. Próxima slide. John, oi, tudo bem? Só queria fazer um comentário antes de prosseguir para o professor Maurício. Eu não estava abrindo, Pablo, e agora, já que já demorou, não vou tentar colocar no MConf, tá? Porque estou tentando de todas as formas para dar a tela cheia e não consigo. Então, paciência agora, tá bom? Tentou apresentar a tela? Sim, mas agora eu não vou começar a tentar, senão eu interrompo o professor e a gente já atrasou o suficiente, então, tá bom? Tá bom. Desculpa, John. Pode prosseguir. Não tem problema, tudo bem. Ok. Então, o tema é argumentação no ensino da matemática. Agora, de onde é que vem esta ideia de argumentação? Bom, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu diria até quando ando em conferências, pelo que eu sei nas minhas visitas a outros países, houve uma mudança discursiva na área de educação. Discursiva nos dois sentidos. A maneira como eles falam de educação e discursiva no sentido, uma mudança na direção de uma abordagem mais discursiva do ensino da matemática. E isto acontece, a ideia de que as salas de aulas têm que se transformar em ambientes mais discursivos, em que estudantes trocam ideias e discutam ideias e se apoiem mutuamente na persecução de objetivos matemáticos. Essa mudança discursiva já vem dos anos 2000 para cá, em documentos normativos aqui nos Estados Unidos, como o National Council of Teachers Mathematics, o Conselho Nacional de Professores de Matemática, que é a organização chave de todos os educadores matemáticos dos Estados Unidos, em que eles já promoviam essa abordagem, que queríamos salas de aulas em que estudantes e haja mais discussão de ideias, em que se tornem ambientes mais discursivos. Isso também aparece no Common Core Standards, outro documento normativo aqui. E a argumentação é uma ferramenta pedagógica, na minha maneira de ver, para promover esses ambientes discursivos. E há muitas vantagens na promoção da argumentação nas salas de aulas como ferramenta pedagógica para promover ambientes discursivos. É que a investigação mostra que a argumentação é boa para a aprendizagem. Por exemplo, a capacidade argumentativa de um estudante é muitas vezes usado como indicador do conhecimento matemático da pessoa, né? Que a pessoa, quanto melhor argumenta as suas ideias, mais o estudante demonstra conhecimento matemático. A argumentação, a outra razão para isso é que a argumentação, a matemática é por natureza uma disciplina argumentativa, eles diriam assim, por exemplo, quando se fazem provas, a demonstração, aquilo que nós proof, né? As pessoas têm que justificar as suas ideias,
as suas afirmações. Quer dizer, é parte da natureza da matemática de ser uma disciplina argumentativa, entanto que tal. É outra razão. Há outros que dizem que a argumentação também promove uma equidade na aprendizagem. A ideia aqui é que se o professor dá oportunidades para os estudantes não só apresentarem suas ideias e defenderem suas ideias, isto promove a maior abertura na promoção da aprendizagem para pessoas, para mais gente na sala de aulas, do que quando o professor impõe uma certa visão matemática. Então, dá-se a oportunidade às pessoas de defenderem as suas ideias. Então, isto cria um ambiente mais equitativo, em termos de oportunidades, né? Mais equitativo de oportunidade, porque os estudantes podem pensar a partir de onde estiverem, né? E com base nisso. E outra coisa é que é preciso distinguir a argumentação matemática de outras discussões na sala de aulas, em que, por exemplo, nem todas as trocas de ideias entre estudantes se pode chamar a isso de argumentação. A argumentação, para alguns, é o que torna as discussões matemáticas nas discussões na sala de aulas matemáticas, né? Esse é o ponto de vista de alguns investigadores da área de matemática. Ok. Então, essas são algumas das razões elencadas pela comunidade de educação matemática para a promoção da argumentação como um processo matemático nas salas de aulas. Então, podemos continuar. Próxima slide. Talvez aqui algumas definições, porque a gente pode pensar aqui a falar da argumentação e tudo parece argumentação, mas nem tudo é argumentação. Então, investigadores de educação matemática já se preocuparam com este conceito de educação, mas afinal, o que é que realmente significa argumentação matemática? Uma das definições mais usadas é do Van Emeren, em 1900, já tem a sua idade, mas que até hoje ainda continua muito presente. A ideia de que a argumentação, isso é uma tradução que eu tenho do inglês para o português, é um raciocínio com o objetivo de aumentar ou diminuir a aceitabilidade de uma afirmação controversa, né? Através da colocação de proposições com matemáticas, claro, com o objetivo de justificar ou refutar a afirmação perante um júri racional. O que significa, o que quer dizer esse palavreado todo? Quer dizer que a argumentação se pode entender como um raciocínio com o objetivo de estabelecer a validade ou não de uma afirmação, mas com bases racionais, mas racionais matemáticas. E se o argumento a argumentação se faz com bases racionais na matemática, então temos a argumentação matemática. Portanto, o que distingue a argumentação de uma simples discussão é a ideia de que a argumentação tem o objetivo de estabelecer a validade ou não de uma determinada posição. Daí advêm duas perspectivas, dependendo do foco com que a gente vê. Se o foco é na racionalidade do argumento, se vê a função da argumentação como sendo estabelecer a validade, se o foco é esse, então estamos perante uma perspectiva cognitiva racionalista da argumentação. Mas a argumentação tem um outro lado, que é aspectos sociais. É quando o foco já é no processo, na argumentação como processo discursivo, cuja função fundamental é convencer. Talvez as pessoas digam, mas esta distinção, como é que faz sentido? Talvez alguém já tenha experimentado aquilo que nós chamamos prova-se alguma coisa, mas eu não estou convencido. Como estudantes de matemática, alguns se calhar já devem ter experimentado essa sensação. Esta prova matemática, esta demonstração matemática segue todos os cânones matemáticos, mas você está convencido e a pessoa não está convencida. Portanto, é possível estabelecer essa distinção. Um exemplo que ocorre muitas das vezes na matemática, quando eu dava ainda aulas de matemática, ainda dou, por exemplo, a prova por indução matemática. As pessoas sabem, por exemplo, para demonstrar que todos os números pares se podem escrever como 2 vezes n, onde n é um número natural.
normalmente isso procedem para dizer quando n é igual a 1 é 2 e 2 é um número par. Assumindo que, vamos supor que, o enésimo para o n aquilo é 2n e vamos provar que essa afirmação funciona para 2 vezes n mais 1. Muitos estudantes fazem isso como um algoritmo, né? Mas depois, muitas das vezes eu pergunto, mas estás convencido que isso prova mesmo? Eu não sei, mas a validade, o algoritmo matemático está lá. Então, temos aqui um exemplo, muitas das vezes, os estudantes às vezes me perguntam, mas você disse que vamos supor que funciona para 2n. Isso não funciona. Fazem este tipo de perguntas. Isso demonstra que, por exemplo, o estudante pode não entender, não pode não estar convencido, mas aceita a prova, porque ela seguiu os critérios de racionalidade, do júri racional, como se costuma dizer. Portanto, estas distinções existem nas nossas salas de aula. Agora, eu diria que a perspectiva cognitiva racionalista, essa é a minha maneira de, são meus termos, é geralmente mais usada. Há sempre um foco, quando a gente fala de argumentação, é ver se os argumentos apresentados são matematicamente válidos e não são válidos. Esse é o grande foco da argumentação. Mas a perspectiva discursiva, social, tem muitas implicações na sala de aulas, como o que nós já descobrimos mais em estudos mais feitos, talvez, mas isso mais tarde. Agora, qual é a escolha mesmo? Eu diria, o que a investigação mostra é que depende dos objetivos, porque as duas perspectivas, em certa medida, se complementam, né? Mas a perspectiva discursiva tende a ser um pouco mais aquilo que nós chamamos de desenvolvimentista, quer dizer que é fundamental na promoção de habilidades argumentativas de estudantes. É o que nós temos encontrado cada vez mais, sem descurar, claro, a perspectiva matemático-racionalista. A próxima, por favor. Agora, mas então, ok, com esta definição de argumentação como um raciocínio matemático para estabelecer a validade ou não de uma afirmação matemática com critérios de validade matemáticos, digamos assim. É preciso, mas como é que trabalhamos com a argumentação? Qual é a estrutura da argumentação? Quando vamos estudar a argumentação, como que nós pegamos a argumentação? Aquilo que eu chamo de modelo, estrutura da argumentação, anatomia da organização. Uma das noções muito usadas na investigação, na argumentação, é o método de Toulmin, né? O Toulmin que estudou... O Toulmin não estava muito preocupado com tanto com a validade ou não, a lógica ou não dos argumentos, mas sim com a estrutura da argumentação. Então, ele, depois de estudar muitos casos de argumentação, incluindo na jurisprudência e em outros, e ele veio com um modelo de argumentação que ficou conhecido como a lógica informal, para se diferenciar daquela lógica matemática que nós temos, que é com cânones matemáticos. E esses dois diagramas aí mostram como o Toulmin concebeu esta estrutura da argumentação. A ideia é que para o Toulmin é que podemos estruturar a argumentação do lado esquerdo. É uma argumentação, sempre a estrutura funciona da seguinte maneira. A pessoa, no processo de argumentação, tem umas bases que assume como factos, né? E a partir dessas bases tira certas conclusões. Mas ao argumentar em prol de uma determinada conclusão, tem que apresenta uma justificação, que é o que nós chamamos de warrant. Uma justificação que liga como é que a conclusão segue dos dados. E às vezes a audiência pode não estar convencida da validade da inferência que vai dos dados para a conclusão e requerer uma justificação da justificação também, assim, que é o backing, né? Este é o modelo base, este do lado esquerdo. Mas o Toulmin, o modelo mais completo, que não é muito usado, mas que é extremamente forte também, é o que está do lado direito, em que o D, o W são a única diferença é que tem o Q e o R. A ideia do Toulmin é que quando as pessoas estabelecem argumentos, às vezes estabelecem os argumentos com um certo grau de confiança, sobretudo no processo de construção do argumento. Por exemplo, dizem coisas como, com base nestes dados, base nesta justificação, eu posso afirmar com maior probabilidade que a conclusão X é válida.
A não ser que, por exemplo, nas condições, nesta condição onde não funciona. Então, é o modelo mais completo do Toulmin, que não é muito usado, mas que ele inicialmente concebeu. O mais usado é o que está do lado esquerdo, onde as pessoas se concentram nos dados de partida, na regra de inferência, que é o warrant, o backing, e a conclusão. E muitos dizem que esse modelo simples, que é o do lado esquerdo, não é suficiente para estudar a argumentação, por exemplo, de estudantes nas escolas, né? Nas escolas, mas eu chamar a atenção aqui um estudo mais recente que foi feito com matemáticos, né? Matemáticos profissionais, em que se notou que no processo de geração de conhecimento de uma prova, de uma demonstração, inicialmente os matemáticos procedem, estabelecem as suas conclusões com um grau elevado ou não de confidência, mas que mais tarde podem trabalhar para eliminar, para atingir uma conclusão em termos absolutos, né? Não em termos tentativos. Mas a estrutura da argumentação está lá. E a posição das pessoas que defendem é que não há problemas que os estudantes, numa fase de desenvolvimento do argumento, que apresentem argumentos tentativos, desde que eles, no mínimo, reconheçam que o argumento é tentativo, né? É tentativo. Então, o problema é quando as pessoas tomam um argumento tentativo em absoluto, né? Quer dizer, eliminam a coisa. Mas como é que se usa isso na pesquisa mesmo? Na pesquisa, este modelo de argumentação tem sido usado de duas maneiras. Uma, por exemplo, usar como um roteiro para se examinar a validade do argumento, examinando se os dados são válidos, se a regra de inferência é correta, se o suporte da inferência é correto, e essa é a conclusão. Pode-se usar isso neste sentido, naquela perspectiva racionalista. Mas também aqui é preciso ver o trabalho de Krumhauer, em que ele olha agora para isso, os elementos constituintes da estrutura argumentativa, como podendo ser constituídos na interação como elementos que se negociam na interação entre estudantes ou estudantes e professor. Aquilo que ele chama, se uns chamamos de argumentação, simplesmente quando a pessoa apresenta os seus dados, as suas justificações, as suas conclusões, quando olhamos para a argumentação como um processo emergente, na interação estudante-professor ou estudante-estudante, em que naquela interação se constitui o que conta como dado, o que conta como válido, uma justificação válida, como conclusão válida, se constitui isto, então estamos perante aquilo que ele chama de argumentação coletiva. Então, este é o que é coisa. E esta noção de argumentação coletiva, em que os elementos constitutivos da estrutura argumentativa são negociados na interação entre intervenientes, abre uma janela para examinarmos o papel do professor como interveniente na promoção da argumentação pelos estudantes, porque então ele é um participante que na interação com os estudantes ajuda a um processo de construção mútua daquilo que vale, dos elementos constituintes da demonstração. Esta abordagem de Krumhauer, a ideia da argumentação como um conceito coletivo, discursivo, é fundamental, abre uma janela teórica, um enquadramento teórico para a investigação do papel do professor na promoção da investigação na sala de aulas, né? E, de uma maneira geral, a estrutura de Toulmin dá uma linguagem com base na qual, quando nós tentamos caracterizar processos argumentativos de estudantes, de não sei quando, podemos usar esta linguagem. Podemos falar em termos de dados, de justificações, de backings, de conclusões, e não sei quantos. A próxima, por favor. Ok, eu queria dar um exemplo da aplicação do Toulmin aí, que para como é que isto pode ser, em que as pessoas podem diagramar, esses diagramas que se podem colocar. Essa é uma prova muito, muito comum na sala de aulas do Teorema de Pitágoras, né? Como pode ver, por exemplo, o estudante começa, se lermos da esquerda para a direita, o estudante pode começar por dizer que, olha, os dados tem este desenho, que é a pessoa do lado esquerdo, né? O desenho que está lá de um triângulo,
e a pessoa pode entender que C ao quadrado é igual a B menos A ao quadrado, mais a área de 4 retângulos, né? Retângulos. E depois passa para o segundo passo, em que a área dos 4 retângulos é substituída por 2A mais B, 2 vezes AB. E essa é uma primeira conclusão que se faz com uma justificação em baixo. O diagrama, que é o 4AB é a área de um área de um retângulo, é a base vezes a altura sobre 2. É a regra de inferência aí. E depois, quando passa para a terceira, por exemplo, a regra de inferência é simplesmente propriedades de números reais, que é a propriedade distributiva, por exemplo. E depois vem a propriedades associativas e finalmente acaba provando que a área o teorema de Pitágoras, se o C, A, B forem lados de um retângulo, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B. Isto é um exemplo. Né? Então, este diagramar, esta criação de diagramas pode se estender por coisas. Porque é importante notar esta coisa de dados, de partida, de inferências, de coisas, tem que ser vista num contínuo, em que os dados pode ser necessário que sejam provados. Então, estes diagramas podem se estender para a esquerda e para a direita. Mas a verdade é que providenciam uma estrutura para analisarmos a argumentação de um determinado estudante. Podemos continuar? Outra slide. E até a última slide eu queria falar agora vamos entrar um bocadinho agora, depois de alguns conceitos teóricos, a importância da argumentação na matemática, alguns conceitos teóricos, como definições de argumentação, perspectivas racionalistas e discursivas, conceitos, a estrutura da argumentação, coloca essa questão de, vamos olhar para a argumentação na pesquisa. Eu trago este diagrama aqui para ver o que é uma das questões que nós temos, sempre tivemos, o que realmente é pesquisa educacional. Há uns anos atrás foi escrito esse paper aí, que veio no AERA, que é a American Educational Research, a Associação Americana de Investigação Matemática, em que a ideia é que podemos, se olharmos para a sala do ensino-aprendizagem, há três elementos importantes. Temos um professor, temos os estudantes e temos o conteúdo, né? Mas este é o triângulo instrucional. Podemos estruturar assim. E esse ensino e aprendizagem acontece dentro de um environment que é um ambiente, né? O ambiente pode ser da sala de aulas, da escola e por aí fora. Então, a ideia aqui, o que é investigação? Isto é um pouco controverso, mas vamos por aí. O que seria investigação na educação, de argumentação na educação? Se eu examino, por exemplo, a argumentação como um processo matemático apenas, né? Eu só faço essa examinação, então eu estou simplesmente a olhar para o conteúdo, o que diz aí content, né? É o conteúdo. Alguns dirão, isso ainda não é pesquisa matemática. Se eu examino o estudante apenas, né, eu faço um estudo, o estudante apenas, sei lá, alguns, qualquer que seja, também não estou ainda a fazer educação matemática, para alguns dirão. Se eu estudo, a ideia é que a investigação é educacional quando ela explora interligações. Por exemplo, podemos estudar como é que os estudantes se envolvem na argumentação. Estaríamos a estudar a base nesse triângulo, estudante-conteúdo. Então, e há investigação da argumentação nessa área. As pessoas estudam processos cognitivos, por exemplo, quando os estudantes se envolvem em argumentação. Tentam caracterizar aqueles processos, entender aqueles processos. Como é que os estudantes fazem, entre aspas, argumentação. Agora, o estudante pode ser estudantes como num coletivo. Mas também abre uma porta para outra investigação, que é como é que o professor pode facilitar processos argumentativos nos estudantes. Então, nesse caso, estamos a ver a relação
professores, que é o teachers, né? Estudantes e o conteúdo. Então, essa interligação é outra perspectiva. Agora, e aí pode abrir uma janela para os professores, a questão de como é que os professores podem promover a argumentação pelos estudantes nas salas de aulas. Estamos a ver esse triângulo. A ideia é esta. As grandes pesquisas, há muita pesquisa na argumentação em si como um processo matemático, há muita investigação na argumentação que olha para como os estudantes se engajam na argumentação, entender os processos, e há muita argumentação que olha como os professores podem facilitar processos de argumentação nos estudantes. São linhas de pesquisas que são possíveis, que têm um certo enquadramento dentro desta estrutura aqui que nós temos. Eu queria dizer que professores não significa necessariamente a pessoa em si, mas pode significar é um placeholder, é um espaço, e pode ser o currículo, que define, por exemplo, ações interventivas dos professores no apoio do ensino e aprendizagem. É o que eu queria dizer. E outra coisa é que este diagrama não é só para argumentação. O conteúdo aí é um conteúdo matemático. É um conteúdo matemático. Podemos pegar esse diagrama até e pôr onde está o conteúdo, até poder ser ciência. Até poder ser outro conteúdo. Mas a ideia é que a pesquisa é educacional quando ela explora essas interligações entre esses vetores todos. É mais ou menos por aí. Podemos para a próxima slide? E, por exemplo, olhando para aquilo, são aqui algumas pesquisas que eu posso, algumas coisas, eu podia ter, num workshop, eu podia perguntar à audiência, em função daquele diagrama, quais são as possíveis questões que podem aparecer de investigação em relação ao tema da argumentação. Eu escrevi uns aí, por exemplo, raciocínio argumentativo ou práticas argumentativas de estudantes. Há muita gente que estuda esses processos. Quer dizer, examina estudantes, como eles engajam nesses processos. Raciocínios ou práticas argumentativas até de professores. Porque os professores, há toda uma investigação de professores também como aprendizes da matemática, neste caso seria da argumentação, com a ideia de desenvolver habilidades para apoiar, como conhecer a argumentação como um processo matemático, por exemplo, de forma que ajude no suporte, na facilitação da aprendizagem, da argumentação pelos estudantes. Há muitas... A influência de currículos, por exemplo. A gente pode imaginar os currículos que existam no mercado, como é que eles olham, que ideia de argumentação eles promovem. Que ideias de facilitação da argumentação que esses currículos também promovem. E eu fiz, por exemplo, quando comecei a me interessar por este tema, eu fiz 2 estudos que tenho aí. Por exemplo, a minha tradução, tudo em inglês. Né? Aqui, intervenções ou práticas pedagógicas que promovem a argumentação matemática na sala de aulas, não sei qual. É uma tradução tentativa, porque, como eu disse, esta dificuldade em expressar em inglês. O paper está aí, é mais recente, veio agora no Journal of Mathematics Teacher Education, é um bom jornal, é um jornal mesmo forte. Acaba de sair, foi aceito, tem uma edição online. Se quiser, se as pessoas tiverem tempo e com mais devagar, podem dar uma vista de olhos disso. E depois tem um outro paper que está aí, que é esse antes, que é o papel aí que eu mais ou menos vou tentar traduzir aqui. O papel do conhecimento pedagógico matemático dos professores na promoção da argumentação. Eu estava aqui a examinar a argumentação. Eu trabalhei muito na área de estudantes, o envolvimento dos estudantes, os processos cognitivos e processos e práticas cognitivas, digamos assim, dos estudantes quando se engajam em argumentação. Mas esta era uma nova linha de pesquisa em que eu olho o papel do professor na facilitação desses processos. Então, esses 2 papers estão aí. Enquanto que o outro olha para as intervenções de uma maneira geral, o segundo já olha para, tenta olhar para o conhecimento pedagógico matemático. O que eu quero dizer? É aquilo que alguns já devem estar familiarizados com, aquilo que nós chamamos de, em inglês, teacher knowledge. A ideia é que a intervenção dos professores podem ter aquilo, o termo que eu uso, intervenção, na atividade matemática dos estudantes. Existem intervenções que não são de natureza matemática.
por exemplo, a pedir só as pessoas, os estudantes para trabalharem juntos. Mas existem intervenções que são pedagógicas, no sentido de facilitar o processo de aprendizagem, mas ao mesmo tempo são matemáticas. Aquilo que em inglês se chama Subject Related Pedagogical Knowledge. É isso que eu quero dizer. Então, é outro paper que eu escrevi. Vou falar um pouquinho nesse, né? Que já tem alguma idade mais à frente. Podemos ir para a próxima, né? Slide. Ok, então chegamos ao conhecimento pedagógico matemático na promoção da argumentação. É aquilo que na literatura, alguns que já leem a literatura inglesa, pedagogical content knowledge, né? Quer dizer, conhecimento pedagógico é minha tradução, matemática, na promoção da argumentação. São intervenções, é um conhecimento pedagógico, mas com um substrato matemático, né? Que não é só, é por aí. Então, eu procurei entender qual é que pode ser, tentar caracterizar aquele conhecimento pedagógico que ajuda o professor a promover a educação, a argumentação matemática na sala de aula. Por promover, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer intervenções na atividade matemática dos estudantes que ajudam, que empoderam os estudantes, digamos assim, a construir argumentos válidos. O estudante a construir, não o professor a construir. É uma perspectiva construtivista do assunto. Então, qual é, então, o conhecimento pedagógico matemático que suporta isso? Essa que é a coisa que eu olhei. Então, o contexto, né, desse estudo. Bom, para dar uma ideia de como é que esse estudo, como é que eu acabei pensando nesse estudo. As salas de aulas precisam, como disse antes, né, de transformar-se em ambientes cada vez mais discursivos. Isso, como disse antes. E a argumentação é uma forma de promover tais ambientes discursivos. É uma tradução muito coisa, né? E os professores de matemática, isso a investigação já mostrou, têm dificuldades em promover a argumentação. Então, e o conhecimento pedagógico do professor pedagógico é um problema que os professores têm na promoção de coisas. A ideia é que o conhecimento pedagógico dos professores para a promoção de matemática, o pedagógico para a promoção de matemática, tem sido um problema. Eles, por outras palavras, eles não, alguns precisam de refinar esse conhecimento para serem mais efetivos na promoção da educação matemática. E a questão que se coloca, então, é precisamos entender mais esse conhecimento matemático pedagógico que ajuda os professores a promoverem a coisa. Podemos continuar? Uhum. Então, mas é preciso dar em qualquer investigação, é preciso dar antes o que eu falei era o problema, agora é preciso dar um enquadramento teórico, né? O enquadramento teórico advém do facto de que está provado por investigação que o professor pode ter um papel importante na argumentação. Isso é um dado adquirido e demonstrado em muitos estudos. Por exemplo, esse estudo do Conner, não sei quando, ela tentou estabelecer um framework, um paradigma de como é que esse papel do professor pode ser pensado, modelado, digamos assim. E o conhecimento pedagógico matemático é fundamental na promoção da aprendizagem de qualquer, incluindo a argumentação. Esse é um enquadramento. Existem teorias do MKT, que é Mathematical Content Knowledge, que é... E logo fazia sentido examinar o conhecimento pedagógico matemático na promoção dessa coisa. Mas então a questão colocada aqui é como é que a gente entendeu, como é que eu entendi a argumentação neste paper. Aqui eu usei a noção de argumentação como processo discursivo à maneira de Krumhauer, no sentido em que, olhando para a argumentação como um processo discursivo em que os intervenientes negociam a construção daquilo que conta, que é válido como dados, regras de inferências, conclusões e suportes. Aquela estrutura de Turing. Porque o que o Krumhauer fez foi pegar no modelo de Turing e dizer que estes elementos constitutivos da atmosfera podem ser negociados na interação professor-estudante.
Então, essa é a perspectiva que eu tenho para dar um enquadramento teórico ao estudo do conhecimento matemático-pedagógico dos estudantes, né? Portanto, professores interagindo com os estudantes para facilitar a coisa. Ok, a próxima. Então, isto levanta, em função deste enquadramento teórico, levanta certas... Aqui eu vou escrever um pouco em inglês, algum pouco em inglês, mas eu vou traduzir, não é problema. No conhecimento pedagógico, se eu estou interessado no conhecimento pedagógico matemático que ajuda os professores a promoverem a argumentação na sala de aulas, então, aqui, a teorização do conhecimento matemático pedagógico, uma das teorizações, há tantas, né? Uma é aqui de Deborah Boll e o grupo, que é aquilo que nós chamamos de MKT, que é uma das versões que tenta captar esta ideia de conhecimento matemático pedagógico dos professores. E ela distingue 3 áreas, né? Uma é o conhecimento matemático do professor. Esta é a matemática que o professor quer, digamos que, ensinar. E, neste caso, a matemática é a argumentação. A ideia aqui, então, quais são os elementos, que tipo de conhecimento matemático os professores ajudam o professor no trabalho de apoiar, a promover a argumentação na sala de aula, mas conhecimento de índole matemática. E aqui a matemática, a argumentação sendo um processo matemático, então que conhecimento sobre isso são fundamentais? Como é que o professor tem que entender que entendimento da argumentação conduz a um melhor apoio aos estudantes no desenvolvimento de capacidades argumentativas? Este é o assunto. E depois, no modelo do conhecimento pedagógico, matemático pedagógico, também existe uma outra dimensão, que é a dimensão a segunda, né, que é o KCS, que é o conhecimento o que é que o professor precisa de conhecer sobre a maneira como os estudantes se engajam, se envolvem, ou sobre as habilidades argumentativas dos estudantes para poder fazer coisa, para de maneira mais efetiva apoiar os estudantes. E a terceira, a questão, a área que orienta isso, é a dimensão de estratégias específicas que ajudam a promover, específicas na promoção da argumentação. O que estou a tentar, a minha tentativa, este é um estudo ainda, é modelar, quero considerar, criar um modelo de conhecimento pedagógico matemático capaz de ajudar, que é efetivo na promoção de capacidades argumentativas de estudantes. Esse é o enquadramento teórico que eu dou. Daí a questão, mais ou menos, que aspectos de conhecimento matemático pedagógico nessas áreas, né, ajudam na promoção da sala de aula. É isso que eu queria ver, entender um pouco. A próxima. Então, como é que a gente estuda esta questão que tem um certo, que advém de um problema empírico, como a justificação empírica bem conhecida, como as dificuldades do professor, uma justificação teórica que tem a ver com a conceptualização do conhecimento matemático pedagógico, a argumentação do conceito da argumentação em si. Como é que a gente estuda isso? Bom, aqui eu vou falar aqui de umas práticas que nós, no meu grupo, com outros, vamos trabalhar. É que a gente estuda argumentação. A primeira coisa é que os estudantes têm que estar em situações em que requeiram envolvimento em argumentação. E uma das condições é que os estudantes trabalhem, sobretudo colaborativamente, conjuntamente, na resolução de problemas que estimulem o raciocínio matemático. Porque aí já gera o fenômeno que nós queremos estudar. Então, envolver estudantes na resolução de problemas, nós chamamos de challenging, aqui seria problemas difíceis, digamos assim, suficientemente difíceis, ajuda na geração de processos matemáticos que nós queremos estudar. Então, é a base que nós temos que fazer isso. Então, fazemos isso. E a outra é, quando os estudantes estão envolvidos nessas atividades matemáticas, é um foco não só nas soluções, o foco esteja não pedir aos estudantes não só para apresentarem soluções, mas também para sempre apresentarem justificações
convincentes daquilo que estão a fazer. Veja só que nós convincentes. Porque se a gente dá problemas aos estudantes e pede para eles resolverem, e não explicitamente não pede para fazerem justificação, a gente não consegue criar uma riqueza no fenômeno que quer estudar, que neste caso é a argumentação. Porque a argumentação tem a ver com esta coisa de justificar a coisa, tem a ver com que é para estabelecer a validade de alguma coisa e convencer. E veja que aqui, digamos que o comando que foi dado aos estudantes é que eles produzam justificações que entendam. A gente não diz que apresenta o argumento, a gente diz justificações convincentes. É olhar aqui para a argumentação naquela sua função social de convencer. Esta é a estratégia que nós usamos nesses estudos. Porque aí já envolve os estudantes na construção colaborativa de elementos constitutivos de um argumento válido. Né? Eles têm que convencer. E nesse ambiente, nesse setting, nesse ambiente de estudo, a gente minimiza as intervenções do professor, mas quando são feitas, têm que ser feitas com o objetivo de estimular o raciocínio e não substituir os estudantes. É, por exemplo, que nós fazemos. E outra metodologia que tem sido um pouco frutífera é ver esta investigação numa perspectiva longitudinal tanto quanto possível. As mudanças, as habilidades não se adquirem de um dia para o outro, adquirem com o tempo, elas têm um período de desenvolvimento. Então, ver as coisas de uma perspectiva longitudinal pode ajudar muito. Né? Ok. E depois, uma vez recolhidos, os dados normalmente têm sido dados captados em vídeo, né? De estudantes a trabalharem em problemas matemáticos nessas condições que eu elenquei aí. E depois a gente faz uma análise disso, para entender como é que funciona como é que eles para estudar o que quer que seja, se para estudar processos cognitivos dos estudantes ou para estudar as intervenções do professor em interação com os estudantes para entender as intervenções que ajudam, que não ajudam a promover a argumentação. Aqui eu diria uma coisa, daí que a análise é feita, é prática, daí o paper que o professor Maurício falou agora, que é o de vídeo que nós escrevemos, que foi publicado no Brasil. A base daquilo é a análise daquilo que eu chamo de microinteração. Isto quer dizer a análise de momento a momento da interação, Aqui, a interação pode ser a interação dos estudantes na atividade com a matemática, mas também a interação do estudante com outros estudantes, mas também a análise da interação do estudante com o professor. Então, a gente faz uma análise daquela interação, mas é uma micro-interação. Quer dizer que a gente estuda como que minuto a minuto, às vezes. Né? É uma coisa muito intensiva, minuto a minuto. Quer dizer que 5 minutos ou 2 minutos de vídeo de uma interação podem ser muito ricos, porque é uma análise da microinteração. É uma macroanálise, microanálise é que é feita aqui, da interação. E isto normalmente se procede através, porque pronto, a gente pode recolher dados aqui de 1 dia, 2 dias, procede-se com análise de episódios, né? Episódios teoricamente selecionados que sejam representativos do fenômeno que nós queremos estudar. Por exemplo, se a pessoa quer estudar intervenções do professor na facilitação de processos argumentativos, episódios de interação professor-estudante se tornam centrais nessa análise. Né? Aqueles episódios ficam centrais. E se transformam naquilo que, em gíria metodológica, se diz unidades centrais de análise. É o que eles são. E dentro desses episódios, nós fazemos aquela microanálise da coisa. Então, pode continuar? Uhum.
Bom, tudo bem. Então, com esta coisa, alguns resultados que aqui apareceram, né? Que, em termos de conhecimento, eu posso de algum conhecimento matemático-pedagógico que pode, de certa maneira, ajudar o professor na promoção de argumentação na sala de aula. Uma que nós vimos, que ficou mais do que clara, é o conhecimento do professor da argumentação como um processo discursivo. Okay, aquilo que nós estávamos a dizer antes. O que nós descobrimos é que quando o professor adota uma perspectiva, como entrada da argumentação como um processo discursivo, isto ajuda muito na promoção da argumentação, no crescimento dos estudantes, das capacidades argumentativas dos estudantes. Daí que, por exemplo, a ideia de olhar... enquanto que um foco exagerado na área um foco na área da validade ou não dos argumentos tira não se quer dizer que a validade não conte, ela conta, mas como ponto de entrada a perspectiva discursiva, ela se apresentou mais forte no empoderamento porque depois das capacidades argumentativas matemáticas dos estudantes. E aqui uma ligação, é que à medida que os estudantes querem criar um argumento que convence, eles são obrigados a examinar a validade das proposições que eles colocam. Daí a perspectiva argumentativa. Mas quando a gente faz o contrário, já fica um pouco problemático. Então, esta parte argumentativa, discursiva, em que os estudantes colocam conjecturas, não sei o que, se mostra cada vez mais muito forte na promoção das capacidades argumentativas dos estudantes. Claro que o professor leva essa discussão, vai desembocar também em aspectos de validade. Daí que eu disse antes que aquelas duas perspectivas de argumentação se complementam, né? E esse é um aspecto, por exemplo, se quiséssemos codificar em termos do conhecimento matemático pedagógico, que está na área de... SKC significa a maneira de conhecer a matemática, de saber ou conhecer a matemática do professor, que ajuda na promoção na promoção da argumentação. Então, uma das coisas que é bom saber sobre a argumentação matemática é este conhecimento da parte dos professores, que a argumentação pode ser entendida como um processo discursivo, de negociação da validade dos elementos constitutivos e da validade da argumentação. Este é um conhecimento refinado da argumentação que pode ser útil na sala de aulas, né? E outra coisa que nós vemos é a importância do uso de argumentos, como é que se diz, que são contra-exemplos, né? São contra-exemplos. É também um conhecimento pedagógico matemático que se prova muito importante no desenvolvimento, muito útil no desenvolvimento de capacidades argumentativas, porque praticamente o professor tem que saber torpedear argumentos, tem que conseguir trazer argumentos que torpedeiam os estudantes, ou diferentes aspectos da argumentação dos estudantes para impulsionar aquele processo. E outra coisa que ficou claro também nisto é a importância de conhecer estratégias argumentativas típicas de estudantes. Parecendo que não, se a gente pede aos estudantes para colocarem argumentos, para justificarem coisas, o tempo foi mostrando que apesar da disparidade, os estudantes acabam desenvolvendo certas práticas argumentativas. E o conhecimento daquelas práticas argumentativas dos estudantes, e aí a investigação de como os estudantes se envolvem em processos argumentativos, o raciocínio argumentativo dos estudantes é muito importante, é fundamental na promoção da argumentação na sala de aulas. É fundamental nessa coisa. E o outro aspecto que nós apanhamos é o aspecto da representação. Não só os estudantes pensam ou argumentam de uma determinada maneira, eles representam os seus argumentos de maneira muito sui generis. Então, um conhecimento profundo de aspectos representacionais da argumentação é fundamental.
é fundamental. Isto tem a ver com a capacidade de o professor ler na estratégia, na argumentação, entrar na cabeça do estudante através dos modos representativos que o estudante usa para exprimir aquelas coisas. E essa representação, vamos tentar aqui no sentido lato, né? Desde simbólico, verbal, gestos e por aí fora. Então, isso é fundamental. O professor tem que saber ler os argumentos argumentativos como expressos pelos estudantes. Essa que nós vimos também. É também um conhecimento naquela área. E falando em algumas maneiras específicas com que estudantes, e há uma grande pesquisa nisso, é que é muito comum os estudantes envolverem-se em processos de raciocínios abdutivos. Por exemplo, a pessoa está numa sala de aulas, o estudante... Eu poderia dar uns exemplos aqui, pronto, com vídeos, mas não vou fazer isso agora, podemos falar, assim eu posso explicar mais. A gente dá um problema ao estudante. O estudante, às vezes, encontra a resposta correta. A fase seguinte é pedir aos estudantes para produzir um argumento que convença o estudante e a um júri racional de que aquela justificação está certa. Está certa. Quer dizer, aquela resposta está certa. A prova, digamos assim, a demonstração. O que nós vimos é que não é incomum os estudantes, muitas das vezes, explicarem aquilo que fizeram porque o que eles fizeram ajuda eles, lhes leva a respostas que eles acham corretas. Um exemplo de argumento, raciocínio abdutivo, qual é que é? A pessoa joga snooker, acho que é isso. O jogo é a bola branca bate e o número 8 entra no buraco, né? E se eu mostro aquilo, a pessoa vê a bola número 8 entrar, coisa, e depois ela abdutivamente diz que a bola branca bateu no coisa. Muitas das vezes é isso, né? Por quê? Porque aquilo serve a resposta em função da experiência da pessoa. Os estudantes engajam-se muito há muitos exemplos de raciocínio abdutivo nos estudantes. Primeiro porque é a pressão de ter que responder a alguma coisa. Tem que apanhar uma justificação aqui, o que é que eu faço, não sei o que é que vou fazer. Então, eu vou tentar dizer aqui qualquer coisa que parece verossímil. Não é? E entro no engajo num pensamento abdutivo. Agora, é preciso saber como desafiar esse pensamento, que nós chamamos de challenge isto aqui. Uma das maneiras que nós vimos aqui nisso é porque muitas das vezes o pensamento, entre outras, advém da experiência, né? Por exemplo, eu vi muitos jogos de snooker em que a bola 8 entra normalmente porque a bola branca bate. Então, o que nós fazemos é recriar uma situação empírica que obriga o estudante a desconstruir aquela coisa, aquele argumento, aquelas bases abdutivas do argumento. Mas fica aqui a ideia de que saber atacar, torpedear o pensamento abdutivo é muito importante. Outra coisa que nós vemos que se apresenta muito fundamental é a criação já não são pequenas intervenções, né, específicas, o que eu faço quando o estudante diz aquilo, não sei. É a criação daquilo que é as normas do que constitui uma argumentação válida. Mas já são normas são sociais no sentido em que, como coletivo na sala de aulas, nós precisamos entrar a um acordo, um entendimento coletivo do que é se eu não vou dizer como professor, vou ditar as regras, então temos que criar toda uma estrutura dentro da sala de aulas social que permita, que ajude-nos a validar argumentos por si. É a criação de normas, né? Da mesma forma, mas as normas podem ser, não devem ser só sociais. Por exemplo, a ideia de que
Tem que ser também matemáticas, daí o termo sociomatemática. Isto aqui entra um pouco no trabalho do Paul Cobb, Socio-Mathematical Norms. A ideia, por exemplo, o que conta como uma justificação válida. Por exemplo, a ideia de que uma justificação tem que ter, a ideia mesmo, a ideia do turno, tem que partir de uns dados, e tem que ter uma regra de inferência que é justificável ou não, e que conduz a coisa, é uma norma sociomatemática. Quando ela é implementada na sala de aulas, o coletivo de estudantes pode recorrer a essa norma sociomatemática para examinar criticamente os argumentos apresentados na classe e os próprios estudantes reconstruir os seus argumentos matemáticos. É o que eu quero dizer. E, por final, eu queria dizer que é a questão de modelar, que é o papel do professor ao engajar, modelar para os estudantes o que é, como é que se engaja em argumentação válida. Como se faz uma argumentação válida. Aqui este é um problema, porque há muita pesquisa que mostra que muitos professores pensam que a argumentação pode acontecer sem muito scaffolding, sem muita intervenção do professor. Não pode. Ou com uma intervenção mínima. Não é possível. Aqui nós não estamos a dizer que o professor não pode intervir. A verdade é que qual é o papel do professor ao intervir e como é que o professor pode intervir eficazmente. Mas o professor tem que, para além de intervir em aspectos individuais, digamos, o professor tem que ter esta capacidade de modelar a argumentação na sala de aulas. É mais ou menos eu diria como dar o exemplo de coisa, né? Porque a relação do professor com a argumentação na sala de aulas, quer o professor queira ou não, vai transferir para os estudantes uma ideia do que significa engajar. Então, o professor tem que praticar aquilo que diz, por exemplo. Né? Tem que modelar esta coisa. Pode ser a última? Uhum. A outra? Pronto, então foi mais ou menos um estudo que eu fiz. Com mais vagar, as pessoas podem ler lá o paper, podem ler o outro paper que eu também escrevi, que apareceu agora também, que já não foca só no pensamento matemático e coisa, mas eu só queria dar umas ideias aqui. E depois alguma coisa. O que a pesquisa nos mostra, aquilo que eu tenho um pouco em inglês, mas eu posso traduzir, o que a pesquisa nos mostra na área de argumentação matemática é que cada vez mais vozes a dizerem que temos de abordar a argumentação sob uma perspectiva sociocultural. Isso é muito benéfico para a promoção da argumentação na sala de aulas. E na parte cultural, a social já falamos mais ou menos, podemos ver, falei um pouco disso, mas aspectos socioculturais também, a parte cultural é fundamental, sobretudo quando a gente começa a atravessar aquela fronteira, por exemplo, nas salas de aulas, por exemplo, americanas, já temos estudantes que vêm de outros países, em que estão a aprender a matemática e, ao mesmo tempo, o inglês é uma língua estrangeira para eles. E que tenham encarnado certas práticas, aspectos argumentativos diferentes daqueles que podem estar a ser praticados naquela sala de aula. Então, ter uma abordagem nesse sentido é fundamental. É fundamental. A importância de aspectos representacionais, de coisa como é muito importante isso. A importância dos professores entenderem, desenvolverem um conhecimento profundo do raciocínio matemático dos estudantes e, em particular, de processos argumentativos. Esta coisa de desenvolver técnicas para torpedear ou para pegar nos argumentos abdutivos e levar os estudantes para argumentos lógico-matemáticos cada vez mais fortes. Isso fica muito importante. E dizer aqui também que a questão mostra que eu falei desses aspectos como conhecimento matemático, conhecimento de raciocínio argumentativo de estudantes, conhecimento de técnicas específicas de intervenção na argumentação de maneira discreta. Mas o que nós temos, o que nós descobrimos agora é que é mais uma
constelação de fatores do que um único signo. O professor tem que saber combinar diferentes facetas deste conhecimento para a coisa. E uma coisa que eu queria dizer, eu trabalhei muito tem a ver mais com preparação do professor, né? Porque o estudo também tem a ver com intervenções do professor. Esta coisa como o AML é um projeto informal de pesquisa matemática que nós fizemos. O professor Arthur Powell também esteve lá envolvido. Ele estava muito à frente, estava bem à frente desse projeto. Ele era um dos co-PIs. Como a questão que se coloca, este conhecimento todo que nós vamos desenterrando aqui nessas nossas pesquisas, eu acho, como é que a gente desenvolve professional development, modelos de preparação de professores mais efetivos em passar este conhecimento para que ajudem os professores a desenvolverem este conhecimento para este conhecimento para facilitação de processos argumentativos e outros processos matemáticos. E uma coisa que eu queria dizer é que, se não tiveram, o AML, o projeto AML foi muito bom, porque ele combina a interação de investigadores e professores trabalhando como pares na preparação na investigação do conhecimento necessário para promover a coisa. Então, este projeto era um projeto fora das salas de aulas, também é uma outra qualidade que nós fizemos, o que foi muito bom, porque já se pode tirar o professor daquelas amarras típicas do dia a dia das salas de aulas. E ao trabalhar em conjunto como pares, dava oportunidade em que, por exemplo, os investigadores, os pesquisadores modelam certas intervenções e os professores têm a oportunidade de replicar aqueles e imprimir a sua criatividade. Nós fazemos muito importantes na promoção deste conhecimento cada vez mais efetivo para intervir na promoção do processo de aprendizagem dos estudantes. Então, a outra é mais ou menos isso que eu me ofereço dizer. Eu poderia ter falado mais, sou eu aí, qualquer coisa podemos dizer. Então, é só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, espero que tenha sido... Eu não estava com muita dúvida como é que levar isto, mas eu pensei que, em vez de falar de um paper ou coisa, que podíamos falar do tema de investigação, perspectivas, como se trabalha com a investigação e como se pode fazer pesquisa e um pouco disso. Então, pensei que esta abordagem seria um bocadinho mais coisa. Muito obrigado por isso. Tá sem microfone, Alvino. E aqui a internet caiu eu perdi um pouquinho. Quando eu voltei, eu precisava adaptar aqui o microfone. Então, muito obrigado, professor John, pela apresentação. E então a gente tem alguns minutos, né? Estamos estourando as 20 horas, mas houve aquele atraso inicial, então eu acho que esse momento pode estar aberto a perguntas. Aí, se alguém quiser fazer a pergunta oral, ou se quiser digitar, eu estou acompanhando aqui pelo chat. Então, estão chegando mensagens de agradecimento pela apresentação. Obrigado. O professor John está acompanhando o chat também? Suponho que, se estou a ver aqui, né, um pouco diferente daquilo. Chegou uma pergunta do Pablo, e ele faz a pergunta assim: quando fala das questões da argumentação matemática, você pensa a matemática para sustentar ela mesma, ou a argumentação matemática para sustentar debates que são pertinentes em nosso contexto mundano? Interessante. Obrigado, Pablo. Sim, é uma pergunta interessante, estou a tentar entender. Bom, eu falei... Esta coisa da argumentação tem... Como é que eu posso dizer? No ensino da argumentação, digamos assim, nós não separamos muito os dois mundos, né? Porque o mundo mundano, às vezes, quando colocamos aqueles problemas, por exemplo, os problemas em que as tarefas, né? Problemas em que os estudantes trabalham,
eles têm uma roupagem do dia a dia, normal, mas que nós estamos aqui concentrados a argumentação é um processo matemático, é uma aula de matemática, é nesse contexto que a gente está a dizer. Porque a lógica mundana não é necessariamente a mesma que a lógica matemática, não é isso. Mas a gente não cria fronteiras, digamos. A gente pode usar contextos mundanos que devem ser pensados matematicamente, né? Eu não sei se estou a responder bem a pergunta aqui, mas a verdade é que o contexto é uma aula de matemática, de desenvolvimento de capacidades matemáticas, argumentativas matemáticas. E a gente pode usar um problema, pode ser uma história que envolve uma situação mundana, né? Mas que vai se pensar e o professor vai ajudando a estabelecer os contornos do pensamento matemático, que é diferente do conhecimento. Por exemplo, quando a gente pega o conceito de limite, a gente pode pensar o conceito de limite na função como de maneira mundana, mas há uma concepção de limite matemática, né? Que é aquela aproximação infinita, que é a coisa através dos intervalos. Mas a ideia é puxar os estudantes para desenvolverem capacidades argumentativas segundo os cânones matemáticos. Agora, não sei se respondi a pergunta, mas pronto. Mas os mundos não são completamente separados, né? O Maurício, obrigado, João. O Maurício está fazendo a pergunta se você entende que já se aproximou de um modelo para ensinar a argumentação. Eu não, talvez ainda não, ainda estou numa fase de construção desse modelo. Daí, por exemplo, esta investigação do conhecimento pedagógico matemático, né? Eu ainda não posso dizer, mas já tenho algumas direções que os estudos vão apontando, mais ou menos assim, mas com um modelo acabado e não sei quantos, não. Por exemplo, esta questão de entrar na questão da argumentação como um processo discursivo, com a função de convencer, é muito forte na promoção de capacidade argumentativa, que eu acho. E os estudantes vão buscando a matemática para enriquecer aquela coisa. Porque é mais ou menos isso que eu posso. Mas dizer que já tenho mesmo um modelo feito, não, ainda não. Existem tentativas aí que eu quero fazer. Maurício dá a alternativa de que a margem de erro para o modelo ainda está um pouco grande. Está muito grande mesmo, está muito grande, não tem problema. Então significa que tem uma área de investigação, uma de pesquisa muito fértil ainda à frente, né? Posso continuar mais. Então. Mas Uma pergunta, eu não sei qual o trabalho que você, o seu grupo, tem junto à formação de professores, né? Eu vejo pela sua exposição que o peso do conhecimento do professor é forte, né? É importante. Então, então, nos cursos de formação de professores, se existe algum trabalho junto a isso, porque às vezes o professor não vem com essa experiência, passa pela sua formação, ele vai para a escola básica, forma estudantes do jeito que ele foi formado e acaba criando um ciclo. Então, se tem alguma coisa na direção de romper esse ciclo? Eu diria que é uma boa pergunta, é uma coisa com que lutamos muito aqui na coisa, porque a nossa formação de professores está estruturada de maneira um bocadinho diferente, em que os estudantes, por exemplo, aprendem matemática, digamos assim, né? No departamento de matemática, né? E depois passam para a escola de educação onde nós estamos para aprenderem pedagogia. Então, há logo uma separação aqui, uma dicotomia, que cria sérios problemas. E quando eles vêm para nós, já vêm às vezes lá no fim, né? Em 4 anos de preparação, maioritariamente matemática. E vêm com hábitos de aprendizagem de matemática às vezes, muito tradicionais. Então, um dos grandes desafios que nós temos é espaço para desconstruir aquela percepção matemática que eles têm. E a experiência é criar novas experiências matemáticas para eles, né? Porque senão o resto é conversa, é teoria. É preciso, porque eles nunca experimentaram situações matemáticas como aquelas em que nós pomos os nossos estudantes quando queremos estudar esse processo. Então, essa tem sido uma tensão muito grande que nós temos. Uma tensão muito grande que requer reestruturação. Mas a nossa abordagem tem sido tentar pegar áreas concretas
e nas aulas, digamos, de pedagogia matemática, desconstruir aqueles processos de conhecimento matemático, de ensino, e ao mesmo tempo incutir neles uma abordagem pedagógica. Não é fácil. Não é fácil, é um problema. O ideal seria reestruturarmos todo um programa, mas há muitos, como se diz em inglês, muitos stakeholders aí, há muitas partes envolvidas, que têm há visões tradicionais do ensino, e como deve ser e como não deve ser, mas o ideal era esse, era trabalharmos com aqueles professores desde o princípio ao fim, iam aprendendo matemática com uma componente pedagógica, né? Mas é difícil, é uma separação física e é um problema sério, né? E quando vem para nós, já é tarde para nós, já não temos muito tempo, é preciso fazer omelete sem ovos quase, né? Mais ou menos. Esse é o desafio que nós temos. Mas tentamos fazer isso, recriando, a abordagem tem sido recriar situações de aprendizagem matemática que são diferentes daquelas que eles experimentaram no ensino da matemática aqui na universidade e até mesmo nas suas escolas, né? Porque o que se passa aqui não é o que se passa necessariamente nas escolas, né? As escolas são autónomas, ensinam da maneira como mais acreditam que ajuda. Por aí. Obrigado. Mais alguma pergunta do público? Não. Eu tenho uma pergunta que eu não sei bem formular a pergunta, mas vamos lá. Eu também estou pesquisando um pouco sobre argumentação e eu pesquiso quanto à argumentação do factual e do fake, em chegar num contexto, assim, vamos supor, numa informação que é divulgada nas mídias, e a partir da construção de uma argumentação, seja ela matemática e prova, chegar na identificação e compreensão do que é fake news. O que eu vendo a fala do professor, eu vi que se tem uma preocupação, quando a gente vai ensinar argumentação, maior com as hipóteses e esse processo de análise, do que chegar num resultado de válido ou inválido. Eu estaria correto ou os dois têm o mesmo peso? Pode repetir? Não percebi bem. Repetir? Sim, essa parte. A última parte não entendi bem. Na minha visualização, eu pensei que a fala do professor tem um peso maior a hipótese e esse processo de análise das premissas para se chegar numa conclusão, do que a própria conclusão. No fato de que eu posso ter uma hipótese individual, mas essa análise ela é em conjunto. E ela tem argumentos e contra-argumentos, de modo a chegar em algo aceitável pelo conjunto, pelo grupo. Seria isso, mais ou menos? Não, mas, bom, sim, pode haver essa coisa, mas eu queria dizer, aquela perspectiva, aqueles aspectos que mencionou de conjunto, não sei quanto, é o que nós chamamos de uma perspectiva desenvolvimentista, quer dizer, developmentalist, em inglês. A ideia não é o conjunto pelo conjunto, entanto que tal, é o conjunto como força, digamos, motriz para a persecução de argumentos válidos. Quer dizer, o processo de criação pode ser discursivo, mas com a finalidade de mover a argumentação cada vez mais próxima de processos de um argumento matematicamente válido. Não sei se entendeu, é muito fácil entender. Mas pode parecer que estou a desenfatizar a parte racional e falar, não é bem assim. É que no processo de facilitação do processo, o elemento discursivo, a criação daquelas bases de argumento em ambientes discursivos, é fundamental para a persecução da outra parte da argumentação, que é a parte de validade, de racionalidade do argumento. Não sei se dá para entender. Ou talvez não entendi a pergunta. Eu acho que eu compreendi, sim. Sim, porque não é uma situação em que, pronto, os estudantes todos aceitam e pronto, a coisa é válida. Não é bem assim, né?
Não é bem assim. A verdade é como que aqueles elementos discursivos podem ser como catalisadores da prossecução da validade do raciocínio matemático, renegociando elementos constitutivos do argumento em forma incrementalmente mais válida. Tá a perceber? É mais ou menos por aí que eu estou a dizer. Não é a discussão por discutir, não. É a discussão ao serviço, a dimensão discursiva em serviço da dimensão racional. Mas segundo os cânones matemáticos, né? Porque os cânones do que conta como válido ou não fora não são os mesmos, né? Não são os mesmos. Aí é que está. Portanto, entra aí, é o que eu estou a tentar explicar. Não sei se passei. Posso ajudar, João? Pode, ajuda, porque eu já não sei. Que são domínios diferentes, Pablo. O que ele está tratando é interessante, porque, assim, pelo que eu entendi, John, daí você confirma, o grande problema é quando o aluno faz uma argumentação matemática até chegar a provar, né? Mas ele aceita porque os trâmites, os passos da demonstração são aqueles e pronto. Mas ele não se convence. No fundo, ele não tem um convencimento daquilo como verdade, e ele aceita como verdade porque são os passos que foram dados. O John está trabalhando ao educar-se matematicamente, no sentido, não basta só fazer os passos, mas tem que ter uma argumentação que de fato convença para chegar no resultado matemático correto. Também não é dizer, é só argumentação discursiva e deixa lá que se eles não chegarem a uma prova correta, está tudo bem. Não está tudo bem. É as duas coisas em conjunto. Mas isso funciona muito tranquilo dentro desse domínio que é matemático. Se tu pega no teu domínio, se tu pensar no teu domínio, as variáveis são maiores. Então, mas o processo é interessante dessa ideia de convencimento. Exato. Exatamente. E o grupo e o elemento discursivo também é como os matemáticos trabalham, né? Parecendo que não, eles trabalham assim. O estabelecimento de validade de um conceito. O último critério interessante que parece às vezes matemáticos olham e decidem em função, ou tomam uma decisão em função do melhor entendimento que eles têm dos cânones da matemática, né? É daí que, por exemplo, um teorema é publicado hoje, daqui a 5 anos alguém pode dizer que alguém não viu aquele elemento X da prova, daquela coisa. Então, é mais ou menos nesse aspecto que eu queria dizer também. E outra coisa, esta coisa de convencer também é fundamental, porque aquilo que nós em inglês chamamos understanding, entender. Não fazer por fazer, mas entender. É um precursor muito importante para a criação de provas formais, né? Porque este elemento discursivo e com ênfase em criar argumentos que convencem, ajuda na formalização do argumento como prova. O que é aquilo que em inglês chama proof, a demonstração? Eu acho que é isso, cara. É aquela formalização do argumento, a parte formal do argumento. Mas a parte argumentativa, alguns podem dizer, precede essa parte. É fundamental na inscrição daqueles elementos constitutivos da prova, porque a pessoa entende. De contrário, fica uma coisa... Porque uma das coisas que os estudantes não entendem, às vezes, é entender a necessidade. Quando a gente ensina prova de demonstração nas escolas, um dos desafios que nós temos é fazer os estudantes entenderem a necessidade da prova. A necessidade da prova. Então, aspectos argumentativos podem especificar essa curiosidade para a necessidade de prova. É mais ou menos aquilo que chama de unidade cognitiva, né? Em que a pessoa não só... A primeira coisa é unir a argumentação e a prova, né? Juntar a unidade. É mais ou menos... Não sei se me fiz explicar, mas espero bem que tenha ajudado. Não sei se o Pablo está coisa, né? Ajudou um pouco, não sei.
Acho que não está muito convencido, Paulo. Mas... Vou procurar melhor os argumentos para chegar numa conclusão. Ok, tudo bem. Mas pode ter uma conclusão tentativa agora, né? Segundo Toulmin, você pode dizer com um grau de probabilidade X, a não ser que eu não esteja a ver um aspecto ali, a gente aceita, não há problema, desde que reconheça que esse argumentativo tem que qualificar, não tem problema, desde que qualifique. No processo de construção do argumento está tudo bem, não há problema nenhum. O problema nas escolas é a gente conseguir tanto argumentos absolutos, né? Absolutos. Como é que enfatizar desde o início. Quando muito o processo de construção do raciocínio argumentativo tem elementos tentativos. Tem elementos tentativos. Se houve investigação de matemáticas, você dá um problema difícil, a evolução do argumento. Muitas das vezes tem esses elementos. Estudos mostram isso. Diz que, olha, eu experimentei aquilo, me parece que isto é coisa. Eu estou com a câmera ligada. Como? Não, eu só avisei que minha namorada estava entrando aqui, daí ela saiu. Ela tem esses elementos todos tentativos, né? Tem todos esses elementos tentativos de coisa. Está tudo bem, desde que... Só que não se para aí, depois puxa-se mais para frente, né? Para eliminar tanto quanto possível. Mas o problema no ensino é que o ensino não acontece... É um processo, né? É um processo de desenvolvimento daquelas coisas. Então, ter perspectivas desenvolvimentistas, que é o que eu estou a dizer, é fundamental do pensamento matemático, né? do raciocínio matemático, é fundamental. E na argumentação, aí é que o modelo completo de Toulmin fica muito importante já. Fica muito importante, porque a pessoa tem essa coisa. Porque o primeiro só olha para conclusões absolutas, né? Absolutas. Ok. Então, acho que não tem mais perguntas. Então, queria agradecer muito a presença do professor, a apresentação desse fórum, a sua participação. E muito obrigado. Obrigado pelo pessoal que nos acompanhou. E acho que te devolvo a palavra, Maurício, nosso coordenador aqui da pós-graduação. John, muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado. De nada. Falta eu devolver-lhe a coisa. Um dia tem que você falar para este lado também, né? Estamos aí. Basta convidar. Basta convidar. Muito obrigado. Foi uma grande aprendizagem. Aprendemos muito. E irei fazer um outro convite para você. Daqui a pouco eu te ligo. Né? Ok, tudo bem. Um outro convite desafiador. Espero que você aceite. Ok, tudo bem. Se for muito desafiante, ainda não sei, mas vou tentar. Não sei, por isso que eu vou fazer o convite em off. Né? Tudo bem. Ok, ótimo, falamos então. Meu querido obrigado, amigo, meu grande amigo, realmente foi um grande prazer e uma grande aprendizagem. Muito obrigado. Pode contar conosco, o nosso programa sempre vai estar de portas abertas para você. Em breve esperamos a gente conseguir te trazer presencialmente, né, ao Brasil para nos visitar. Vamos ver se a gente consegue fazer essa façanha para os próximos anos, aí para o próximo ano, quem sabe. Vamos ver como é que as coisas funcionam, o clima, tudo isso, né? A nossa cidade aqui foi um lugar que foi afetado com as chuvas, com as enchentes. Então, agora que estamos voltando à normalidade. Né? Mas muito obrigado mesmo. Então, estamos aí. Pronto, muito obrigado também ao senhor Alvino, que não conhece a primeira vez, né? Foi muito bom. Maurício, já nos vimos outra vez nas Austrálias e não sei quantas, e foi muito bom sempre. Sempre um prazer. Quando é que você vem para os Estados Unidos? Não vem mais? Agora, tão cedo, talvez ano que vem, por causa do MES, né? Tá bem. Talvez. Vai ir para o Chile, não? Aí eu não sei. Vamos ver. Até agora, tem que até submeter o artigo e vou ver se eu tenho pernas para isso. Até dia 12 de janeiro ainda. Tem tempo, pois é. Né? Então, eu tenho que ir lá ver aquelas montanhas, né, que é um lugar. Já esteve lá, não? Já. Eu nunca lá estive. Então, eu não fui a Sevilha. O Arthur e o
o coisa, como é que é aquele libanês? Lembra-se do libanês? Que estava que às vezes aparecia naqueles almoços quando saíamos no congresso, entre as sessões. Havia ali um libanês, ele aparecia de vez em quando, talvez não, mas o Maurício sabe quem. Não, como é que é o outro? Marcelo sabe. Eles estão lá agora em Sevilha, né? Em Sevilha. Apresentar aquilo já não deu, ficava muito complicado. Isso aqui, mas tudo bem. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Não foi fácil falar em português, esta coisa, ciência em português, esta coisa de aprender as coisas em inglês e depois tem que traduzir. Meu Deus, até o Arthur está melhor do que eu, até em português. Eu tenho que perguntar, mas como é que diz aquilo? Ele já faz essas viagens, essa coisa há muito tempo, né? Não, é que nem andar de bicicleta. Uma vez que anda, foi super bem, nossa, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, muito obrigado.